do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia, Deus é conosco, vamos contar com a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus, em cada situação. Olha só, presta bem atenção. Vamos para a palavra de Deus aqui. Já se lembre, consagre o seu dia na presença do Senhor. Saiba que Deus está tomando conta de tudo, de todas as coisas, em nome de Jesus. Olha só, vamos aqui em João 3,16. Irmão, o texto base está lá no final, tá? Texto base é Efésios, tá? Mas vamos aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Irmão, nós precisamos entender uma coisa. Olha só, Deus, ele é poderoso para nos abençoar. Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Imagina só o sofrimento da cruz do Calvário, na cruz. O que ele passou para que se cumprisse o sacrifício, né, pela nossa vida e tal. O que eu preciso entender diante disso? Irmão, você acha que alguém que entregou o filho vai nos abandonar? Alguém que entregou o Filho na cruz do Calvário vai nos deixar? Então, em nome de Jesus, toma posse do cuidado, da bondade, da misericórdia de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu preciso entender? Pensa na vida eterna, naquilo que Deus tem para a nossa vida. E diante de cada situação, cada circunstância, nós vamos ver o cuidado de Deus, nós vamos ver a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor. As coisas estão acontecendo e Deus está agindo no nosso favor. Primeiro, pensa uma coisa, a salvação da alma. As outras coisas vão acontecer na nossa vida. Levanta Jesus aí, o versículo 14 e o 15 vai falar assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que Jesus seja levantado. Coloca Jesus acima dessas coisas, acima dessa situação, e entenda que em cada condição, cada situação, nós vamos ver e viver o cuidado de Deus em nome de Jesus. Em cada situação, nós vamos ver a manifestação do Senhor, Deus agindo no nosso favor, as coisas acontecendo, a manifestação acontecendo e o poder de Deus sendo manifesto na nossa vida, em nome de Jesus. É isso, é o que vai acontecer. Nós vamos ver o cuidado de Deus, nós vamos ver a bondade, a misericórdia de Deus. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Nós vamos ver Deus cuidando da nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, presta atenção. Tem uma situação aí que está um desafio na sua vida, não está? Tem situação que pode estar um desafio na minha vida. Como é que eu resolvo isso? Querida, presta atenção. Nós vamos viver a salvação de Deus. Ah, mas tá desafiador? Tá. Tá, eu não sei como é que eu faço, não sei como é que eu resolvo, mas nós vamos viver a salvação de Deus. Primeiro, pensa só na salvação da nossa alma. E depois as outras coisas vão acontecendo. Nós vamos viver a salvação, nós vamos ver a manifestação de Deus, Deus agindo, as coisas acontecendo, o poder de Deus sendo manifesto e o nome dele sendo glorificado diante de cada situação. É isso, é que nós vamos ver Deus agir, nós vamos ver a manifestação do Senhor, o poder dele sendo real na nossa vida. Em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Eu preciso entrar no cuidado de Deus. Ah, mas será que Deus
pode me salvar nessa situação? Mas é claro que Deus pode te salvar. Você acha que Deus não pode? Ele pode resolver isso sim. Você que entrou nessa situação foi, mas mesmo assim nós vamos viver a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Nós vamos viver o cuidado de Deus em nome de Jesus. As coisas acontecendo em nome de Jesus. A manifestação dele sendo real na nossa vida em nome de Jesus. Olha só. No Lucas 15, versículo 13, filho pródigo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que tinha, partiu para uma terra longínqua. Olha só, presta atenção. O que relata essa história? De um rapaz, e quem está contando é Jesus. A parábola do filho pródigo. Quem está contando é Jesus, certo? Então, ele sai da casa dele, junta tudo que pede, ele pede a herança para o pai, pede para o pai repartir, o pai está vivo, ele querendo a herança e tudo mais. Vamos lá. Aí o pai pega e entrega na mão dele, certo? Irmão, olha só. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade, tornando assim disse: quantos empregados meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irmão, presta atenção. Esse cara teve sorte, que ele entendeu, teve sorte, enxergou a bondade de Deus, a bondade do Pai. O que estava acontecendo na vida dele? Ele estava passando necessidade, não tinha nem o que comer, ele queria comer as bolotas que davam para o porco, porque nem nada estava. Ele estava desejando comer as alfarrobas, as bolotas que dava para o porco. Antes de mais nada, não era lavagem, tá? Que nem a gente vê no porco, dos porcos que são tratados aqui no nosso país, né? De criador convencional a grandes criadores. Não era um alimento diferente que dava para o porco lá. Irmão, presta atenção. Deixa eu te dizer uma coisa, viva aí o cuidado de Deus. Às vezes, nós estamos andando com Deus, nós estamos com o Senhor, mas muitas vezes nós queremos tomar decisões sem a direção do Pai. O cara pegou, o pai provavelmente deve ter dado um conselho para ele: filho, para que você quer a sua herança agora? Você vai fazer o quê? Não faça isso. Não, pai, eu quero e pronto, acabou. O pai entregou. Irmão, isso é eu que estou falando, tá? Mas eu creio dessa maneira, porque o pai é bom, vai orientar o filho, não vai? Então vamos lá. Aí ele pegou e levantar-me-ei, ó, e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai. Ó, primeira coisa que aconteceu: desperdiçou os seus bens. Irmão, sem a direção de Deus, olha só. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra. Olha só as coisas que aconteceu. Pegou tudo que tinha, foi viver dissolutamente. Irmão, gastou. Sabe o que é isso? Às vezes a gente precisa de uma direção. Às vezes não, em todo momento nós precisamos da direção de Deus. Olha o que acontece, porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que nós precisamos entender? Às vezes está surgindo situação e eu estou ali vivendo dissolutamente, vivendo de qualquer jeito. Ah, vamos que vamos desse jeito que dá, vamos dessa forma que acontece. Não, querido, pega a direção de Deus. Ele foi para longe do pai, gastou tudo que tinha. Se tivesse perto do pai, o pai fala: não gasta não. De repente acontece alguma coisa. Irmão, em nome de Jesus, nós precisamos da direção de Deus. Tá surgindo as coisas, surge uma coisa ali, surge outra situação ali. Nós estamos pensando o que nós vamos fazer e isso, aquilo. Daqui a pouco Deus dá uma direção, ó, porque Ele é Pai. Ele enviou o Filho para me salvar. Ele vai cuidar dessa situação, mesmo que terrena. A gente não escutou isso ontem, que o pai se compadece do filho? Então viva a salvação de Deus, entenda o amor de Deus. Olha só, ele caiu em si, ó. E olha só, presta atenção. E tornando-se em si, disse: quantos empregados meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai,
pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze como um dos teus empregados. Ó, o versículo 20. E levantando, o que que aconteceu? Ele entendeu que o lugar dele era perto do pai. Ele foi trabalhar para o cara lá que cuidava dos porcos, que tinha lá apacentar os porcos. Ele viu que a vida era diferente. Ele entendeu, querido, entenda. Nossa vida é na presença de Deus, debaixo do cuidado de Deus, vivendo a salvação do Senhor. Primeiro a nossa alma e depois as outras coisas. Olha só, e levantando-se foi para o pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu. Ó, presta atenção aqui. Ó, olha só. Ele viu o pai dele, né? E levantando-se, foi-se ao seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou. Peraí, perdão, irmãos. Ó, na metade aqui do versículo, ó, disse assim: E se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se o pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu. Ó, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno, eu pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias no pé. Presta bem atenção, em nome de Jesus. Viva o cuidado de Deus, viva a salvação do Senhor. Ah, mas acontece, a gente toma atitude errada, gera consequência errada, mas eu vou viver a salvação de Deus. Efésios 3,17. Vamos lá no 20, tá? Ó, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, entenda, é o amor, é o poder dele. Ó, amor, em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Entenda, deixa o poder dele operar cada vez mais na tua vida. Em nome de Jesus, nós precisamos, e para que Cristo habite em vós pela fé, nos vossos corações, a fim de que estejais enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, entenda o amor de Deus na tua vida. Nós precisamos entender que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos, segundo o poder que nós opera. O que eu vou entender? Que Ele está cuidando e nós vamos viver a salvação e a manifestação dEle em nome de Jesus. Tá entendendo? Viva o cuidado de Deus, viva a manifestação de Deus. Bora orar? Senhor Deus, Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, pela tua salvação que o Senhor tem na nossa vida. Nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos a tua presença, a tua graça e a tua bondade, em nome de Jesus. Estende, papai querido, as tuas mãos sobre nós, abre o nosso entendimento, Pai, para viver o teu cuidado, nos dá sabedoria, nos livra de toda a articulação das trevas, e em nome de Jesus nós possamos viver o teu amor. Pai, obrigado, porque o Senhor é poderoso para fazer acima do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que nós opera, que o seu poder possa fluir, que o seu amor possa ser manifesto cada vez mais em nós. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Nosso lugar é na presença do Pai do céu, debaixo das asas do Pai do céu. Nós temos cuidado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, Deus, debaixo da direção de Deus, amém? Mais uma vez eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.